Tenemos un real privilegio de tener hoy con nosotros a uno de los personajes más relevantes de la medicina del sueño a nivel internacional, es don Sergio Pujic. Sergio, además de ser un pionero en la investigación básica, con trabajos donde se relacionaba la privación de sueño con el aumento de la sensibilidad de receptores colinérgicos, desarrolló un verdadero emporio en Brasil, en Sao Paulo, creando el Instituto de Sueño, que es una institución realmente majestuosa que en Sao Paulo atiende los trastornos de sueño. Les platico que es el Instituto de Sueño de Sao Paulo, es un edificio que tiene cerca de 70 camas para atender trastornos del sueño. Entonces, es un instituto donde cada noche se obtienen 70 registros de sueño y, por supuesto, esto ha propiciado que la investigación clínica generada desde Brasil sea una producción realmente excepcional. Entonces, Sergio es una persona que, además de ser un investigador muy destacado, es un organizador singular, es un negociador muy capaz y ha sido por muchos años una autoridad en la Universidad Federal de Sao Paulo, ¿no? Donde ha ocupado cargos muy relevantes, ha sido vicerrector, ha sido rector, ha sido jefe de departamento. Entonces ha tenido una vida muy intensa que lo ha llevado a ser un docente, un investigador, un empresario, en fin, y en todas las facetas que ha abordado, Sergio ha tenido logros muy notables. De la trayectoria de Sergio se han desprendido un equipo de trabajo que hoy son investigadores de talla internacional en Brasil. Todo esto nacido bajo la dirección, bajo la orientación, con las enseñanzas de Sergio. Sergio tiene actualmente un poderosísimo equipo de investigadores y de clínicos en Brasil que son referencia mundial en la medicina del sueño. Sergio ha tenido buenas relaciones con México, ha sido un buen amigo de nosotros durante mucho tiempo y es un honor contar con la presencia brasileña hoy aquí. Sergio nos va a hablar del manejo integral de los trastornos del sueño. Le he dicho que en esta audiencia todos hablamos portugués, pero no me creen, entonces va a hablar en portuñol. Muy bienvenido, Sergio. Dice que todos ustedes comprenden portugués. Lupe dice que es mejor portuñol. Entonces yo voy a intentar mi portuñol, algunas palabras en portugués, algunas en español. Muy bien, muchas gracias. También fue muy cariñoso receber. Tivemos ya una experiencia muy interesante de troca de alumnos, ¿no? Y que debemos hacer más, ¿no? Fue muy gratificante para nosotros. Enviamos alumnos para acá, que aprendieron mucho con el grupo ayer y recebemos, ¿no?, unos fantásticos lá em nosso laboratório e creio que isso deveria continuar, ¿no? E vocês vão ver já por que isso deveria acontecer. Bem, vamos tentar falar um pouco de cada coisa. Me pediram, quero primeiro discutir um pouco de filosofia com você, depois um pouco da produção Latinoamérica que está acontecendo, um pouco da parte translacional, né? Como a Javier disse, trabalhei muito em básica, sou médico, sou doutor, mas gosto muito de básica, então me dediquei muito à parte básica e creio que o translacional é muito importante, né? Então, vamos primeiro a grande pergunta para todos que trabalham com sonho: por que dormimos? Esta é uma pergunta que parece simples, todo mundo dorme todos os dias, alguns não, alguns têm dificuldade, mas é uma pergunta difícil de responder. Por que dormimos? Muitos reclamam, né? Dizem, por que tenho que ficar tanto tempo parado sem fazer nada, né? Agora
tem tantas coisas, tantas oportunidades. Muitos perguntam, será que eu não poderia dormir um pouquinho menos? Né? Será que eu não poderia aproveitar mais a vida? Né? Eu tenho pessoas que dormem um terço da vida. Há mulheres que dormem metade da vida em sonho. Né? Esta é uma pergunta que aflige a todos. Por que dormimos? Né? Por que temos que ficar tanto tempo parados? Se pensava antigamente que era para descansar. Né? E não é verdade, porque se você ficar descansado o dia todo sem mexer um botão, um controle da televisão, mesmo assim você dorme. É um processo ativo. Né? E refletindo sobre isso, e todo o conhecimento que temos, desde a grande explosão do Big Bang, né? No universo que vivemos, é um universo de movimento. Tudo se move desde que se formou a primeira explosão há 13,7 bilhões de anos. Né? Começaram a formar hidrogênio, foi a grande matéria, começou a fundir e formar hélio, começaram a se formar as estrelas, começaram a se formar as grandes galáxias. Né? Nossa galáxia mesmo foi formada há 10 bilhões de anos atrás. Né? E em seguida, na nossa galáxia, nossa maravilhosa Via Láctea, o Milky Way, como dizem em inglês, né? Mais de 200 bilhões de estrelas, todas se movimentando. Então, se começamos pelo nosso sistema, nosso maravilhoso sistema solar, né? Que é muito mais jovem, 4,5 bilhões de anos, e a vida, então, mais jovem ainda, há 3,5 bilhões de anos, aparece a vida na Terra. Mas aparece aonde? Parece um planeta que gira sobre si mesmo. Né? Então, claro, escuro, quer dizer, todo este ritmo tem que refletir alguma coisa sobre a vida que aparecia aqui na Terra. O DNA, né, quando aparece aqui, alguma coisa ele tinha que conter para apreciar este ritmo. Em seguida, esta mesma Terra gira em torno do Sol. Em geral, quando as pessoas cumprem anos, né, eu brinco muito, vocês sabem que velocidade que está cumprindo anos, porque a Terra gira em torno do Sol a 100 mil quilômetros por hora. Né? Então, quando cumprimos anos, cumprimos a 100 mil quilômetros por hora. É uma coisa fantástica. Nos sentimos, mas é uma velocidade fantástica. Né? Então, temos muitos movimentos. O Sol, por sua vez, também se move. Se move em torno da galáxia, do buraco negro de nossa galáxia. Nossa galáxia também se move em torno de que nós sabemos, mas se afasta. Estamos indo em direção a Andrômeda, uma galáxia enorme, e dizem que daqui 5 bilhões de anos vamos chocar com Andrômeda. Não há como se preocupar, porque a espécie humana está só há 100 mil anos, 5 bilhões de anos, não temos nem ideia do que vai ocorrer. Mas a ideia é que tudo se move no universo. Não há nada parado, todos os astros têm movimento em torno de si mesmo, ou em volta de outro, e em volta de outro, e tudo está se movendo. Há teorias agora da energia negra, do espaço negro, mas o que é importante é que dentro disto nasceu a vida. Então eu creio que no primeiro DNA, no primeiro micro-organismo, já era rítmico, ele já tinha, não podemos falar de sonho em bactérias, né? Mas podemos dizer que ela tem um ritmo, né? Por causa que nasceu num universo de movimento e de ritmos. Então, esta para mim é a ideia, era uma visão filosófica de por que dormimos. Isto foi evoluindo para multicelulares, né? As últimas foram peixe, anfíbio, répteis, né? Mamíferos e aves, todos esses com muitos ritmos, e aí sim já é possível detectar sonho em todas essas espécies mais próximas de nós outros. Né? Muito bem. Como homeostase do nosso corpo, eu creio que há 3 grandes elementos. O primeiro, a alimentação, que acabamos de fazer, graças a Rafael, vamos nos alimentar. A alimentação é muito importante, né? Toma pouco tempo de nossa vida, mas é muito importante. Meio que somos o que comemos, né? Então, o
O problema da obesidade no mundo, eu não sei como é essa obesidade médica, mas em Brasil, 60% como? A criança. Uau! Bom, este é um problema então, enorme no mundo. No Brasil também, 60% estão acima do peso. Né? Então, meio que somos o que comemos. Infelizmente, agora, não podemos seguir na natureza. Temos que pensar, usar nosso córtex frontal e decidirmos como comer melhor e como viver melhor. Mas esta é uma homeostase muito importante. Uma segunda, a nossa interação com o meio. Então, estresse e exercício é fundamental, né, na composição da nossa homeostase. A terceira são os ritmos biológicos. E dentro dela, sonho. Né? Agora, não se há nada que se gaste mais tempo que é sonho. Como havia dito, alguns um terço da vida, outros metade da vida. Então gastamos muito tempo para esta homeostase. E logicamente ela é muito importante. Né? Não temos mais dúvida de que a privação de sonho, começamos estudando na década de 70, quando nem havia a organização de sonho no mundo, né? E fomos em cada tecido, em cada organização, tudo se modifica com a privação de sonho. Né? Aliás, um dos primeiros trabalhos que fiz com a sensibilidade do cérebro, né? Privando de sonho, aumentava a sensibilidade dopaminérgica, colinérgica, M2, enfim, muitos receptores mudavam. Mas também muda o sistema gástrico, o sistema cardíaco, mais do que provável agora que se transforma, se modifica com a privação de sonho. Mônica está estudando agora a pele, né? A pele se modifica completamente com a privação de sonho. Então você tem uma pele e se dorme bem, outra pele e se dorme mal, né? Tumores, né? Oncologia também está relacionada ao sono. Enfim, o sono é uma grande homeostase no nosso organismo, né? Não há dúvida alguma. Uma coisa que atrapalhou o nosso sonho, porque vivíamos muito bem, o sol aparecia, a melatonina era bloqueada, ficávamos acordados, o sol se ia, a melatonina voltava a subir e todos dormíamos e tínhamos um ritmo organizado. Aí apareceu o Edison, né, com a lâmpada, e o nosso mundo mudou. Veja, estamos debaixo de lâmpadas aqui agora. E podemos passar 24 horas embaixo dessas lâmpadas. Isto modificou o nosso organismo. Nós não temos mais a possibilidade do que a natureza nos dava. Né? Então hoje nós podemos trabalhar à noite, nós podemos estudar à noite, nós podemos nos divertir à noite. Né? É possível fazer toda a noite, porque temos luz. Quando você vê o mapa mundial, nos lugares mais desenvolvidos, temos muita luz. Né? Nos Estados Unidos, Europa, Japão parece uma lâmpada, né? Estava iluminada, muito grande. Né? Latinoamérica menos, alguns lugares da México, São Paulo, algumas cidades têm muita lâmpada. Você consegue ver, inclusive, para quem está fora desse sistema solar, quem está mais desenvolvido ou não, pela quantidade de iluminação. Né? Isto modificou completamente. E com isto, o sonho, apesar de ser tão importante, demorou muito tempo para ser estudado. Se você pensar bem, a medicina devia se dividir em dormindo e acordado. Né? Mas nas escolas médicas não se tinha sonho, porque não se sabia como abordar sonho. Então, por muito tempo, o sonho ficou jogado para os clínicos. Se perguntava, não durmo bem. Se dava um anestésico para a pessoa, naquela época, barbituratos, e a pessoa desmaiava e era tudo que tínhamos que acenar. Né? Lógico que isso mudou. Então, desde a produção científica, então, de 47 a 62, se produzia 38 trabalhos por ano no mundo. Né? Hoje, uma pessoa produz isso. Uma pessoa hoje produz 38 trabalhos no ano. Né? Então, isso era toda a produção mundial até 62. De 63 a 89, isso deu um salto enorme. Foi para 613 trabalhos por ano no mundo. Né? Então, veja que começa a ter uma importância muito grande. E em 79, foi bem nessa época,
os americanos fazem a primeira classificação de distúrbio de sono no mundo. Então, em 79 aparece a primeira classificação. Nós fizemos o primeiro congresso de sono no Brasil em 1985. E os americanos fizeram em 86, né? Um ano depois que a gente havia começado no Brasil. Mas, lógico, quando eles fizeram sempre com um zero a mais do que a gente, né? Sempre 10 vezes maiores. Aí, quando você pula para 90, 2013, quer dizer, nossa última agora, foi para 5 mil trabalhos por ano. Hoje nós estamos produzindo 8 mil, 9 mil trabalhos por ano na área de sono. Então, houve um crescimento de 38 para 9 mil, né, nesse tempo todo. E aí, lógico, as organizações foram se formando. Então, teremos organizações de sono em quase toda a Latinoamérica, né, e tudo isso foi. Muito bem, como se distribui isso no mundo? Né? Então, esse é porque os alunos, todo aí no aeroporto, nós acharam que era uma maneira boa de ser mostrado. Então, os Estados Unidos domina completamente. Isso aqui é nos últimos 10 anos, de 2002 a 2012, né? Não atualizei para 2013. 28 mil trabalhos, então, né? Em seguida, Alemanha, Inglaterra, Canadá, Japão, né? Austrália, Suíça. Nós estamos aqui em 12º, 13º, não sei quantos aqui são. 12º. China nos passou, agora antigamente a China vem produzindo muito, porque na China agora fizeram uma política de que os chineses ganham por trabalho produzido. Então, cada trabalho que eles publicam, estão produzindo com a qualidade hoje na China. Aí temos na América Latina, né? Então, como é a nossa produção na América Latina? Bom, o Brasil lidera com 1.825 nessa década, e depois vem o México com 418. Né? Então, a Argentina e tal. Aqui tem um gráfico melhor para a gente ver. E nessa época, nós tentamos, na FLAS, né, fazer uma revista que chamava Hipnos, né? E baseado em artigos latino-americanos. E ela não prosperou, a gente não sabia por que não acontecia. Aí vamos ver, aconteceu o seguinte: olha como é a produção, né? Então, o grosso da produção mesmo é Brasil, México, Argentina e Chile. Né? Ainda Uruguai, Colômbia, né? Agora a Colômbia resistindo de maneira violenta e crescendo muito. Né? Temos uma produção importante em Bogotá, companheiro, novo presidente da FLAS, Medellín, né? E disse que Barranquilla agora é que vai disparar a produção, né? Shakira vai disparar a produção de sonho. Cuba, muito pouco. Bom, daqui em diante é praticamente nada, né? Nada. Quer dizer, esses países todos produzindo 4 numa década, né? 3. Alguém que se desgarrou de lá e produziu em algum lugar, colocou o nome do país. Né? Então, a nossa produção latino-americana realmente se resume nesses 4, 5 primeiros países. Né? Eu fiz uma análise também nos BRICS. Os BRICS é Brasil, Rússia ainda, são os emergentes, né? E a China realmente passou e vai passar muito mais, eu não tenho dúvida. A China vai disparar agora, o Brasil está bem se mantendo. Ainda embaixo, ainda a Rússia também, a África do Sul também ainda. Quer dizer, o México é maior ainda do que todos esses, né? Assim, então, realmente, muito bem. Essa é uma parte que eu queria, eu não sei como funciona aqui no México, mas no Brasil a gente sofre muito porque o sistema de saúde não privilegia essa parte do sono. Então, nós conseguimos pelo menos que pagassem a polissonografia, mas não paga o tratamento, não paga os apneias. O sistema público no Brasil é 150 milhões de pessoas, nós somos em 200 milhões. Nós temos 50 milhões assegurados, privados, e 150 milhões do sistema público. O sistema público eu consegui realmente colocar a polissonografia há 20 anos atrás, mas eu pus um preço que na época era possível, eram R$170, que era mais ou menos, acho que na época, $170, estava $1 para cada grau, né? Mas há 20 anos eles não reajustam o preço, então ficou impossível, ninguém mais faz polissonografia no sistema público, a não ser que o próprio Estado coloque algum leito, e é muito pouco que existe no Brasil. Então, inexiste polissonografia no sistema público no Brasil. No sistema privado, não, eles pagam,
mas não pagam o tratamento, não pagam a apneia. Isso faz com que o sono realmente não se desenvolva, não vá à frente. Quer dizer, não reconhecem a importância do sono. Boa parte dos infartos vem por causa do sono. Eles não reconhecem isso e não percebem essa importância. Né? Então, nós começamos no SUS a polissonografia em 98 e esse papo ficou realmente jogado até hoje. A polissonografia SUS, como vocês viram, a polissonografia SUS, R$180, isso é impossível, não se paga hoje. Né? É menos que $100 hoje. Então, é impossível. Não dá para pagar o técnico, não se paga no médico, não se paga no aparelho, é impossível. Aqui, né, como está o sistema público? É limitado. Quer dizer, o público está excluído aqui também. Muito bem. E aí, a importância que a gente vê, mesmo na parte acadêmica, de integrar todas as diferentes disciplinas para entender os transtornos de sonho. Porque sonho não é de uma disciplina, né? Depende de neurologia, depende de neurologia, depende de otorrino, depende de pediatria, enfim, de várias especialidades. A literatura científica em sono, essa é uma parte muito específica de privação de sonho, né? Então veja como cresceu também, e aqui uma divisão entre a parte básica e a parte clínica. Mas sempre a parte clínica predominou, né? Na quantidade de trabalhos, né? Isso no PubMed, em 2013, né? Então nessas várias setores, né? Sempre houve um predomínio muito maior de trabalhos clínicos em relação aos básicos. O crescimento foi muito grande nessa época. Mas de qualquer maneira, é muito importante a integração da básica com a clínica. É isso que eu queria conversar um pouco com vocês agora. Então, ¿qué es la investigación translacional? El proceso de aplicación de los descubrimientos generados durante la investigación en laboratorio en los estudios preclínicos para el desarrollo de ensayos e estudios em seres humanos. Então, o que fazemos? É isto que se faz dia a dia em laboratório. A investigação dirigida a aumentar a adopção das melhores práticas da comunidade, onde os resultados melhoram a saúde. Esta é a definição de NIH, né, para a investigação translacional. Então, aqui vou mostrar um exemplo, pelo menos, que trabalhamos da bancada ao lado da cama, quer dizer, dos estudos básicos para os estudos clínicos. Né? Então, este foi o primeiro, trabalhamos com dor e sueño. Este é um trabalho de fibromialgia, foi tese de alguns alunos meus. Descobrimos a importância da fibromialgia no sono. O sono, inclusive, se tornou uma possibilidade de diagnóstico de fibromialgia por causa da onda alfa. Né? Aparece o alfa-teta, que a gente chama, e com isso a gente pode identificar, até diagnosticar a fibromialgia com o conhecimento dessas ondas. Por outro lado, isso a gente fez em ser humano, Mônica, né, trabalhou neste modelo de osteoartrite em ratos, né, produzindo também uma coisa muito semelhante. Né? E aí nós conseguimos, da parte básica até a parte clínica, mostrando que é possível esse translacional na área de sono. Esse outro experimento nós fizemos não com pacientes, com um ser humano normal, com um laser, e mostrando que a privação do sono mudava a sensibilidade, e com o laser você pode medir muito bem a quantidade de dor dos indivíduos. Né? E nós conseguimos nisso mostrar a supersensibilidade que provocava a privação do sono. Então você conseguia, com uma pessoa privada, com uma quantidade menor de laser, disparar a dor. Né? Na parte animal, mesma coisa. Então nós fizemos o impacto da hiperalgia em ratos que foram privados de sono, e esse aqui foi junto com a placa quente, aquele método da placa quente, né? Os animais lambem, etc. Mostrando que funciona muito bem essa parte translacional. Bom, dentro dos transtornos de sonho, nós fizemos um trabalho
foi muito importante na cidade de São Paulo. Eu sempre achei que a apneia, desde que foi descrita pela Terry Young em 93, de 2 a 4% da população, nunca acreditei nesse dado. Esse dado ele foi muito indireto, né, de trabalhadores que roncavam, os que roncavam foram fazer polissonografia, não era uma amostra da população. E nós conseguimos, em 2007, sortear, né, 1.100 pessoas da população de São Paulo e levá-los todos para o laboratório. E aí sim, saber quantos realmente, fora todos os outros transtornos de sono, mas a apneia particularmente, porque você não consegue ver a apneia com um questionário, só perguntando para as pessoas. Ronco até é possível, insônia é possível, vários outros transtornos é possível um questionário. Mas a apneia não. A apneia você tem que levar no laboratório e medir realmente. E ficamos muito espantados quando descobrimos que 32,9% da população de São Paulo tinha apneia. Esse dado agora está cada vez mais consistente. A própria Terry Young está corrigindo os dados dela, soltou um trabalho de 20 poucos por cento. Eu acabei de analisar um agora, que veio pelo Lancet, né? Já falando em... Ele pegou uma outra população, de 45 a 85 anos, e 80% e a 60% de homens e mulheres. Então não há dúvida alguma que a quantidade de apneia é muito importante na população. Não sei quanto seria aqui no México, mas duvido que seja diferente da população de São Paulo. Creio que esta é... E isto muda completamente, porque para a saúde pública isso é fundamental. O sono tem que ser visto de outra maneira, né? E com isto a gente conseguiria realmente talvez ter mais apoio oficial, mais verbas para essa área de sono, né? Porque isto se transforma em doença cardíaca, isso se transforma em doenças oncológicas, isso se transforma em doenças gástricas, renais, né? E outras todas mais. Insônia, enorme. E insônia é interessante, porque nós temos, por questionário, 3 grandes momentos, década de 80, 90 e 2000. E aí nós comparamos isso em São Paulo. E olha o que está acontecendo em São Paulo, em 87, 95 e 2007. E os 3 tipos, dificuldade de iniciar o sono, dificuldade para manter o sono e despertar precoce. Né? Vem crescendo a insônia na cidade de São Paulo. Não sei o que acontece aqui na cidade do México, mas como nós somos cidades muito próximas, de 20 milhões de habitantes, com a violência aumentando, com o estresse aumentando, é muito possível que aqui também esteja nessa situação. É de se perguntar até onde vai parar, né, essa questão. Então você tem uma quantidade de homens com distúrbio respiratório, que acontece muito mais nos homens do que nas mulheres. Então você tem um monte de homem roncando, e a insônia é muito mais nas mulheres que no homem, né? Então o que tem de mulher com insônia é uma enormidade. E a possibilidade de casais com homens roncando e mulheres com insônia já devia fazer parte até dos exames pré-nupciais, né? Porque é a grande encrenca dos casais. Imagina uma mulher com insônia e um cara 90 decibéis roncando do lado dela. É completamente impossível de se dormir. Aqui a gente mostra então o problema da apneia e arritmia, né? Esse estudo populacional também, mostrando como que isso ocorre, e a parte básica também nesses Zucker, né? Os obesos, né? E também apresentou esta parte de arritmia. Esse trabalho foi muito interessante, porque a gente pegou na parte de população, com o eco, né, transacional, mostrando que a arritmia é produzida realmente pela apneia. Quanto mais apneia, mais arritmia. Né? Bom, desse trabalho que nós fizemos de epidemiológica da cidade de São Paulo, nós já publicamos mais de 50 trabalhos, 60 trabalhos. Às vezes um grande trabalho desse produz. Agora nós vamos fazer o segmento dessa população. O ano que vem nós vamos trazer, nós estamos com eles todos ainda em contato. 8 anos depois, nós vamos trazer eles agora para o laboratório e ver como evoluiu todas essas doenças. Né? Então, eu diria para vocês que a investigação transnacional é fundamental. Né? É do básico mesmo que a gente consegue as grandes descobertas na parte humana. Né? Uma consequência da investigação transnacional
deste complexo tema do sono é uma intervenção da saúde com êxito. É que poucos sabem, nós precisamos divulgar mais o quanto o sono intervém na saúde geral dos indivíduos. Quanto que machuca a parte cardíaca, quanto que machuca a parte psicológica, quanto que machuca a parte gástrica, né? Acho que isso é que tem que ser divulgado para a sociedade, para entenderem que não é só um ronco engraçado de um homem, ou uma insônia, incômodo da mulher, não. Isso está provocando grandes doenças na nossa sociedade. E eu queria encerrar dizendo para vocês que nós tentamos híbridos, não deu certo naquela época, mas nós abrimos agora o Sleep Science, né? O nome, primeiro, nós achamos muito bom, porque Sleep era a revista mais importante que tinha na área do sono. O Science é um nome muito importante na ciência em geral. Então, a gente se associou Sleep Science para um clima, né? Somos latino-americanos, mas somos bons de nome, né? Conseguimos um belo nome e nós conseguimos. Então, a doutora Mônica é agora a nossa organizadora dessa revista, nossa diretora dessa revista, né? E ela vem recebendo artigos agora do mundo inteiro. A Elcio Vieira, então, colocou ela junto com o Sleep Medicine Review, que é o maior impacto na revista de sono, impacto 9, quase 10, eu diria, 9 e pouco, não é muito louco. Sleep Medicine é um impacto bom também, de 3 ou 4. Então, a Sleep Science, ela entra agora numa vertente básica, eu diria, lógico, aceitando tudo, mas numa vertente mais básica, né, completando esse trio aqui, da Elcio Vieira, e já está indexado nos Scopus. Esperamos entrar no ICE agora em um ano e tem impacto no ano, e aí dependemos muito da colaboração de todos vocês. Né? O sono, não tenho dúvida, é muito importante. Tem uma área de sono, eu diria assim, que é fundamental e às vezes passa desapercebido. Mas no Brasil morrem 50 mil por ano em acidentes automobilísticos. Né? Boa parte desses acidentes são causados por distúrbio de sono. Bom, narcolético nem imagina o narcolético dirigindo, é gravíssimo. Mas o pessoal da apneia é muito grave. E esses caminhões e ônibus são motoristas, a maioria deles com grandes problemas de peso, porque é um trabalho bastante pouco, porque tem muito pouco exercício, né? Tem muito pouco movimento. E esses motoristas são perigosíssimos, porque eles dirigem os maiores veículos da nossa sociedade. Eu não sei qual é a mortalidade aqui no México por ano, mas 50 mil é uma guerra, praticamente, é muito forte. Quando às vezes eu pergunto, quantos já dormiram dirigindo? Né? Por exemplo aqui, quantos já cochilaram na direção? Levanta a mão. Quantos já cochilaram dirigindo um carro? Me levanta as mãos. Quantos quedaram dormindo, manejando um coche? Meu portunhol aparece. Muito bem. Eu sempre comento que esses são os vivos, porque muitos morreram. Porque se inicia, generalmente, o sono nos avisa, estás com sueño. E a pessoa canta, as pessoas abrem a vidraça para que eles vejam vento, para que eles se movam, né? Param o posto, lavam o rosto, tomam um café, né? Uma coisa para estimular. Mas depois disso, o sono não avisa mais, ele te apaga. Aí sim é um perigo. Né? Então, esta é outra coisa que temos que comunicar à sociedade, que necessitamos diminuir a quantidade de mortes por sueño no manejo de los coches, de los ônibus, de los caminhões. Né? Acho que é uma parte muito importante. Muitas graças a este que queria comunicar a vocês. Muito obrigado. A ver, si hubiera alguna pregunta o comentario, con todo gusto aprovechen que está aquí una de las autoridades del sueño en el mundo. Están intimidados. Compreendo perfeitamente. Hablo muy mal. A ver, Anabel. Sí, yo comprendo perfectamente.
no hablo bien. De acuerdo a su experiencia en la investigación básica y clínica, ¿usted qué opina? ¿La investigación básica continúa teniendo un papel preponderante en la investigación del sueño? ¿O qué pasa con la clínica? No. Yo creo que es muy importante. Tenemos hoy un problema, lo manejo de los animales, ¿no? La cuestión ética. En Brasil, no sé qué acontece acá, mas en Brasil, se usted va a hacer una pesquisa en determinado tipo de animal, las sociedades protectoras de los animales crean problemas gravísimos, ¿no? A pesar que el sueño, a veces es más fácil de hacer en ser humano, mas yo creo que es muy importante. La base toda del sueño vem de los trabajos básicos, ¿no? Yo no creo que se va a conseguir grandes avances solamente en trabajos humanos. Creo que tengo preponderancia total. A ver, aprovechando que ya tengo el micrófono, yo quiero oír tus comentarios. Hemos dicho aquí que se necesitan políticas públicas, por ejemplo, para disminuir la jornada de trabajo, que no sea más allá de 18 horas, precisamente por los problemas que se generan después de estar despierto más de 18 horas. Lo mismo sucede con los turnos rotatorios de trabajo. ¿Cuál debería ser el papel de los soñólogos, de las sociedades, para generar estas políticas públicas en nuestros países? Yo acredito que tenemos que mostrar científicamente o cuánto es posible estar alerta y trabajar bien, ¿no? Porque no tenemos só el tiempo de trabajo, tenemos el tiempo de transporte para llegar al trabajo, ¿no? Entonces se piensa que si las personas gastan una hora y media para llegar al trabajo y una hora y media para volver para casa, y más de 18 horas de trabajo, esto quase não se dorme nada, ¿no? Cientificamente, el trabajo en turno está muy claro de los problemas que causa. Es muy mejor trabajar o solamente de día o solamente de noche, mas no hacer el turno, ¿no? Porque el turno produce problemas graves de salud. Entonces, acho que nuestro papel es publicar, mostrar trabajos, mostrando qué doenças acontecen con determinado regime, para que a sociedade possa se basear nisso e programar suas políticas. Doctor, gracias por su plática muy amena, muy interesante, pero yo quisiera que nos compartieran cómo es que ustedes lograron generar una institución como la que tienen, porque creo que nuestras sociedades deben ser muy parecidas en muchos aspectos económicos y culturales. ¿Cómo hicieron, a usted que le tocó vivir desde el nacimiento de su institución hasta la fecha, qué es lo que usted considera primordial como un aspecto positivo que hicieron para poder lograrlo? Lo que hicimos fue la combinación, porque el gran acontecimiento del sueño fue la polisonografía. Antiguamente no se sabía que la persona decía no durmo bien, porque existen personas que se dicen durmiendo muy bien. Por ejemplo, los apneicos son capaces de decir que dormen. Pregunta para los apneicos, ¿duerme bien? Muchos dicen muy bien. A qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer momento. Porque esta é a concepção de dormir bem. Lógico que se dorme a qualquer momento, a qualquer hora, no estado algo muito grande que o problema. Então não se sabia. E o advento da polissonografia foi fundamental. Né? Porque se descobriu mioclonias, se descobriu que as pernas pulavam durante a noite, se descobriu que as pessoas pararam de respirar durante a noite. Além, antes de parar de respirar, temos hipopneias. Antes disso, resistência das vias aéreas superiores. Tudo isso não se conhecia. Então, a polissonografia foi fundamental. E o que eu fiz? Eu coloquei a polissonografia como um evento diagnóstico. Junto com ela, coloquei todo no grupo diagnóstico de análises clínicas, de imagem, estou indo para um congresso de
radiologia em Chicago agora por causa disso. E fiz um complexo centro diagnóstico com todo. Aquela pessoa ia lá, dormia, se fazia a polissonografia, lhe fazia análises clínicas pela manhã, na radiologia e saía com um diagnóstico. Com isto criei um grande, como o Javier conheceu, um grande instituto do sono, com tantas camas, como eu disse, nos leitos, mas temos MRIs, temos a ressonância magnética, temos tomografia, temos análise clínica, temos todo num grande complexo e com isso me permitiu tal nível de investimento. Yo quería retomar un poco el punto de vista que nos compartía en cuanto a las horas de trabajo que se manejan, ¿no? Que muchas veces pues, son muy inadecuadas para una buena higiene del sueño, pero esto también quería traspolarlo al área médica, que muchas veces los servicios públicos tienen alumnos o residentes que están cubriendo horas en exceso, ¿no? Con los tipos de guardias que manejan. Supongo que esto es igual en Sao Paulo. No sé qué medidas se pueden tomar dentro de la sociedad. No sé si dentro de su campo usted ha podido como tener algún tipo de injerencia, porque pone en riesgo no solo al médico, pone en riesgo a los pacientes. Entonces realmente es algo pésimo y me parece sorprendente que en el área médica, que tiene conciencia de la importancia del sueño, no se haga al respecto absolutamente nada. Es increíble, ¿no? Esto que dice, fantástico. Porque si para un trabajador normal, privado de sueño, es un problema, imagine la área médica. Hay médicos que hacen plantones de 24 horas, girando días, ¿no? Aí aparece um doente, como que vai tratar um doente em um estado de privação de sono que está? A cognição se foi, né? O raciocínio está péssimo. E a pergunta que você fez, fantástica. Como que na própria área médica, que mais devia saber de sonho, acontece tal? Isso é realmente um grande problema. Acontece no Brasil também, é a mesma coisa. Eu faço grandes discursos contra isso. Temos que ter as pessoas preparadas para o exercício de trabalho. E para isso tem que ter tido uma ótima e boa noite de sonho. Sem uma boa noite de sonho, ninguém está preparado para nada. Até a saúde está ameaçada. Imagine o bom desempenho da profissão. Concordo completamente com você. E qual poderia ser alguma sugerência? Porque digo, durante la carrera hay múltiples... Eu creio que a educação é fundamental. O curso, há muitos médicos que se formam sem ter ouvido muito pouco sobre sonho. Quantas cadeiras de sonho existem na medicina hoje? Então, na minha universidade temos, mas na maioria do Brasil não se tem. Às vezes um pneumologista, um interessado em sonho dá uma aula, mas não é. Eu acho que temos que lutar para que exista a cadeira de sonho em todas as universidades, para que as pessoas se formem sabendo disso. A primeira, a informação, é muito importante. Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión acerca de los trabajadores nocturnos y de las personas que tienen deprivación de sueño en relación al chance de desarrollar cáncer? Una de las preocupaciones que yo le pregunté al doctor Zeisler y me dijo, los pacientes que trabajan de noche pueden tener riesgo a desarrollar cáncer de mama. Entonces yo le dije, tenemos una serie de personas que trabajan de noche en los laboratorios de sueño. ¿Cuál es la relación de los trabajadores nocturnos, en su opinión, acerca del cáncer? Primera cosa, que la privación de sueño es inmunosupresora, no hay más duda abajo sobre esto. Clarísimo. Tanto en básicos como en clínico, tenemos certeza que privación de sueño es inmunosupresora. Funciona muy bien para trasplantes. Trasplantes de rim, wow, no trate el sueño, deje privada porque no habrá rejeição. Isto está muy claro.
fizemos até esse trabalho e funcionou muito bem. Muito bem, e nosso laboratório questionamos isso. E faremos com os nossos técnicos de sueño. Então fizemos com que eles durmam em rodízio durante a noite. Até hoje eles dormem, dormem. Outra coisa foi a seleção. Veja, temos, não sei como é em castelhano, vespertinos e matutinos. Morning, é o mesmo? Não, mas portunhol. Temos vespertinos e matutinos. Né? Muito bem. Vamos escolher os vespertinos para o trabalho noturno. Isto é inteligente. Vamos escolher os matutinos para os trabalhos tempranos, né? De cedo. Isto é inteligente. Então, na seleção, não tem que ser uma seleção. A seleção tem que levar em conta o ritmo biológico das pessoas. Aí estaremos muito mais adaptados, né, à situação e correremos menos riscos. Assim, eu não tenho dúvida que a aplicação de soja é imunossupressora e facilita a criação de oncológica. Doctor Tufik, de reciente desarrollo en la medicina del sueño en Estados Unidos es la creación de la Sociedad Americana de Medicina Comportamental del Sueño. El papel de la psicología siempre ha sido importante en el desarrollo de la medicina del sueño, pero recientemente apenas se ha organizado los profesionales psicólogos en todo este campo. ¿Cómo es la experiencia en Brasil? En Brasil, o que nós fizemos há mais de uma década foi proporcionar cursos de sueño para os médicos que acabaram ou neurologia, ou pneumologia, otorrino, psiquiatria. Né? Agora temos já, conseguimos na Organização Médica Brasileira o grau de contato. Né? Então temos agora a possibilidade da área de atuação de sueño dentro dessas especialidades. Então, temos agora a prova, as pessoas se preparam. Oferecemos todos os anos cursos, então teremos cerca de 100 médicos por ano. Oferecemos cursos para técnicos de polissonografia e oferecemos cursos para leitura de polissonografia. Então, formamos tanto para nós outros, para o nosso instituto, como para todo o Brasil. Né? Já formamos mais de 1.200 técnicos de polissonografia, já formamos mais de 500 leitores e já formamos mais de 1.000 médicos na área do sueño. Tanto para laudos em polissonografia, como para ser médico de sueño, né? Para receber os pacientes. Então, creio que este é um caminho. Creio que o próximo passo em Brasil será a especialidade sueño. Já teremos a residência acá mesmo. Depois que se forma, a residência. Teremos residência em sueño agora no Brasil. Tanto na USP como na Escola Paulista, não é em todo o Brasil, mas já teremos residência. Então, o próximo passo será a especialidade de sueño. ¿Y el papel de los psicólogos aquí, doctor, en Brasil? La psicología en Brasil. A psicologia, sim. Bom, a parte de insônia é completamente para psicólogos, para psiquiatras, né? No tratamento cognitivo, na terapia cognitiva, é fundamental. Em nosso serviço, estamos dando agora curso, começamos agora, para psicólogos, curso de sueño para psicólogos. É a primeira experiência nossa este ano. Né? Sueño para psicólogos, temos certeza que será um sucesso. Bueno, si no hay alguna otra pregunta o comentario, le agradecemos encarecidamente a